Pai, seja com todos. Bendito seja o Senhor. Eu quero louvar o Senhor, fazer uma leitura no Salmo 29. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé para ler essa palavra, Salmo 29. E para que o Senhor nos leve nesta noite. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, desnuda as prenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Pai, guarda as nossas vidas. Abençoa a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A minha intenção de falar sobre a voz do Senhor, eu espero que tenha vindo de Deus. Eu gostaria de falar desse tesouro para as nossas vidas. O último versículo aqui diz: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Foi a conclusão que o salmista tirou, porque ele estava gritando dentro da sua alma antes de começar a cantar, exaltar e glorificar essa voz do Senhor. Nós sempre perguntamos, ou nos perguntamos, ou vemos alguém indagando sobre o princípio de tudo. Eu tenho um colega que ele começou a ler a Bíblia e desistiu no primeiro versículo. Graças a Deus, hoje é crente e é pastor. Ele desistiu no primeiro versículo. Ele leu: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele perguntou: quem? Quem? No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele perguntou: quem? Se tivesse escrito Deus criou no princípio o céu e a terra, talvez não entendesse mais. Mas está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí ele perguntou: e quem criou Deus? Quem? Aí como começou? E antes. Antes nada havia senão Ele. Nada existia senão Ele. Vou falar: ninguém via ninguém senão Ele. Não havia outro
alguém senão Ele. No princípio, não cabe na nossa mente, porque nós nascemos depois que Ele disse, haja luz. E nós não podemos alcançar, não conseguimos alcançar nada, nem alguém, nem ninguém, nem coisa alguma, nem tempo algum antes da luz. Era Ele, por Ele e para Ele, por causa dEle, para a glória dEle. Ele mesmo, o louvor, a adoração, a alegria, a festa, a pergunta, a resposta. Ele, por Ele, para Ele, por causa dEle mesmo. Um regozijo só, uma felicidade só, uma glória só, uma bênção só. Ele, por Ele, um só amor. Ele, por Ele, uma só fé. Ele, por Ele, um só batismo, Ele mergulhado nele mesmo. Batismo significa mergulho. Uma única água, Ele. Uma única luz, Ele. Uma única paz, Ele. Uma única razão, Ele. Um único motivo, Ele. Testemunha, Ele. Felicidade, Ele. Mas tenta imaginar. Olha eu convidando de novo para... Aí eu tenho que imaginar. Que felicidade. Completa, total, repleta, absoluta. Porque todas essas palavras são nossas, são medidas. Felicidade, muita felicidade. Ele. Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Imagine antes, glória. Grande, imensa. Total. Completa. Inacrescentável e irredutível. Ele era assim, estava muito bom, e estava muito bom, porque toda a bondade, Ele. Não dá nem para dizer toda a bondade que existia, porque existia depois dele. Toda a bondade, Ele. Estava muito bom, mais do que bom, antes do que bom. E depois de todo bom que ficou agitado, Ele. Até que disse, haja luz. Aí eu sempre lembro do irmão José Amado, graças a Deus. Estávamos num estudo bíblico, falando sobre isso. Ele com seus 13, 14 anos de idade, um cabeção, na época já era quem lidava com computador, bem, no tempo que era tudo no atalho, não tinha ratinho ainda, tinha mouse, não tinha mouse ainda. Um cabeção, Zé Amado. Ouvindo estudos, aí eu naquela alegria, naquela empolgação, né? Aí disse, até que Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele, peraí. Aí todo mundo ficou parado para Zé Amado falando. A luz não teve nem tempo de pensar. Ele disse que haja luz, e a luz não teve nem tempo de pensar. Houve. Mas que alegria bateu no coração de todos que estavam ali. Ele disse, no lugar onde eu falar disso, eu vou lembrar do seu nome. Eu tenho certeza. Não é aquela velha frase, né? Nunca mais vou esquecer de você, né? Que eu sempre falo. Mas no lugar onde eu falar isso, eu vou ter que lembrar de você, Zé Amado. E até hoje é assim. A luz não teve nem tempo de pensar, houve. Aí o que é a luz? O que é a luz? Como é a luz? Mas a voz, eu quero falar essa voz. Depois da voz, a luz.
essa voz, para distribuir essa voz com todo o universo e trazer para nós nessa noite a luz depois da voz. Aí a luz, que é a luz do entendimento, luz é conhecimento, luz é poder, luz é proteção, luz é garantia, luz é discernimento, luz é amparo, luz é apoio, luz é sabedoria, luz é inteligência. O Pai do Céu são tantas as figuras, mas tudo isso para mostrar para nós que o que quer que você veja, entenda, ouça, compreenda ou não compreenda, possa acima das suas medidas, seus limites, veio depois da voz. A luz fez tudo. A luz fez tudo quando estava no pensamento único do único Deus, único Senhor, único Pai, único Espírito, único Santo, única luz, único querer, única vontade. A luz veio trazer para nós, o universo todo, depois da voz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em outras palavras, para não perder o que eu quero passar nessa noite, senão eu vou começando a fazer minha viagem nisso aí. Olha, é bem simples. O que a luz está dizendo assim, olha, quem tem a voz, tem tudo. Quem tem a voz, pode tudo. Quem tem a voz, vence tudo. Quem tem a voz, supera tudo. Quem tem a voz tem toda a alegria que se imaginar, toda a felicidade que se buscar. Quem tem a voz realiza todos e qualquer tipo de sonho que venha, se tiver a voz, porque a voz fez tudo existir. E Deus ontem nos ajuda, dizendo a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Já aprendi agora. Coisas que não veem. Pela fé, nós cremos que os mundos, não é somente os planetas, os mundos, o que você imaginar de mundo, que é uma grandeza acima do que a nossa vista alcança, os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Ou seja, a voz. Olha, e essa luz que fez tudo, está escrito dela. E essa voz transformada em palavra, veio até nós, está escrito dela. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era outra pessoa. Então, a luz é Ele mesmo. Ele disse, haja luz, para que quando fizesse outras criaturas, gerasse, criasse outras criaturas, pudesse chegar na luz e pela luz entender a voz. A luz é Ele mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É João. E todas as coisas foram feitas por Ele. Aí quando eu vejo através aí, é por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É Ele a voz, a palavra, a fala e o verbo. Ele. Porque era a única ação, uma só. Era o único estado, um estado só. Era um fenômeno invisível e incompreensível que não tinha testemunha, outra testemunha para ver. Porque Deus disse, não conheço nenhum Deus além de mim. Depois de mim, nenhum outro se formou.
único fenômeno, ele. Aí quando disse, haja luz, a luz começou a mostrar ação, estado, fenômeno. Para a gente compreender raios, né? Aqui para a gente raios, porque dependemos de luz para isso. Raio, propagação, solução, saída. E todas as coisas foram feitas pela voz que estava na palavra, que estava no verbo, que estava na luz, que está em Jesus, esse que mora dentro do seu coração. Esse que está aí na sua mente, melhorando a linguagem, a palavra, e falando com você do seu jeito que você entende. A voz, a palavra, o verbo e a luz, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque a voz é Ele, a palavra é Ele, o princípio é Ele, o alicerce é Ele, o único é Ele, o grande é Ele. Por isso está escrito que, ao nome de Jesus, se dobrará todos os joelhos que estão no céu e na terra. E toda língua confessará que Ele é o que é. Confessará que Ele é o grande eu sou. O grande eu sou é Ele. E disse Abraão viu o meu dia. Foi Ele que falou com Moisés no monte. Disse, olha, diga ao povo que eu sou o que sou. Esse é o meu nome, meu memorial de geração em geração. Aí depois aniquilou a si mesmo, tomou forma de homem e veio estar entre nós. Louvado seja Ele, Jesus, a voz. E eu acho interessante que, tendo ele falado com Moisés no monte, Moisés perguntou, Senhor, quando o povo perguntar o teu nome, o que é que eu digo? Ele diz a ele, eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou, me enviou a voz. Olha que recado difícil de dar. Moisés disse assim, ó, ele me mandou tudo com vocês. Diga a eles que eu sou, me enviou a voz. Aí parece que ali não ficou bem claro, bem minucioso para Moisés o que é que ele é, mas ele é muito. Ele é grande, ele é tudo, ele é completo, ele é repleto, ele é abundante. Ele é milhares e milhares em um só. Eu sou o que sou. Mas agora, o que ele é? Para que coubesse na cabeça da gente, ele que é, em forma de e de ver, aniquilou a si mesmo, tomou forma de homem, veio estar entre nós e chegou aqui e disse, aí eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Eu sou o caminho. Ele falou aqui, eu sou o caminho. E disse, eu sou a verdade. E disse, eu sou a vida. Parece que o mais conhecido eu já falei, né? Mas eu pergunto a vocês, quem lembra de um eu sou que eu disse que é? Pode falar bem alto aí. Eu sou, o que disse? Eu sou a porta, lembrou? Eu sou a porta. Lá no monte ele disse, eu sou o que sou. Aqui ele estava dizendo o que ele é. Eu sou a porta. O que foi que ele disse que é mais? Quem lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 em um só. Maravilha. Foi que ele disse mais o que é? Quem lembra? Eu sou a videira verdadeira. Quem lembra mais? Isso! E o Pai me enviou a voz. Maravilha. Tá? Eu sou, quem lembra? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E disse, olha, vossos pais comeram do maná e morreram. Agora quem comer esse pão viverá para sempre. Eu sou o pão para que aquele que ele comer não morra. Eu sou a ressurreição
pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tudo isso ele disse lá no monte. Eu sou o que sou. Quando chegou aqui, veio me anunciar para nós. Eu sou a rocha, hein? O princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, ele diz que eu sou. O princípio, o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Né? Aquele que é, né? Que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Pai da eternidade. Né? O Senhor do tempo, o Pai da eternidade. Que nome, meu Pai do céu? Olha o tamanho desse nome. Olha, se a eternidade é tão grande que não cabe na cabeça da gente, tanto de glória, de louvor, de fenômenos, de tempo. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele vem dizendo que ele é a luz, o alicerce, né? A água, o pão, a fonte de água viva. Bendito seja o nome do Senhor. Veio até nós. A voz. É ele a voz que veio até nós. Nós ouvimos um salmo nessa noite. Já está com tendência de fazer dele o esposo, né? Eu fiquei sentado no banco, toda hora eu mudo a passagem bíblica. Quando leu o salmo, eu fiquei muito ansioso, mas está bem. O salmista, ele se queixa, né? Vou dar uma passadinha rapidinha no 77. O salmista diz, olha, clamei ao Senhor com a minha voz. A voz do salmista, certo? Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. Maravilha. E ele se inclinou para mim, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava a ser consolada. Dá para ver? Eu já passei por uma dessa aqui. Tá? Eu já passei por uma dessa aqui. Não sei se vai tentar eu contar, mas eu passei por uma dessa aqui. A minha alma se recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Já disse, sei lá significa pior do que isso, mais grave do que isso, mais doloroso do que isso, mais angustiante do que isso. É que sei lá significa. Se você estiver falando coisas boas, então sei lá, coisas boas acima. Ainda disse, sei lá, sustentasse os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Meu Pai do céu, a situação desse homem. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança do meu cântico e meditei no meu coração e o meu espírito investigou. O meu espírito investigou o quê? Rejeitará o Senhor para sempre? Rejeitará o Senhor para sempre? Cessou para sempre a sua benignidade? Mas não diz que a sua benignidade dura para sempre, a sua benignidade. Ai, meu Pai do céu. Rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se o Senhor de ter misericórdia. Olha, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Além de não ter fim, se renova a cada manhã. A misericórdia triunfa do juízo. Então, cessou de ter misericórdia, mas é isso mesmo. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele nas suas misericórdias, ou ele encerrou as suas misericórdias na sua ira, sei lá. Ou foi pior do que isso. Ou Deus fez pior do que eu estou falando aqui. Essa situação, será que Deus está desse jeito? Para eu ficar dessa maneira? E eu disse, isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, e certamente me lembrarei das suas maravilhas de antigamente.
Sabe o que significa isso? Obra do Senhor, maravilha antigamente? É o nome, a história, o histórico do Senhor. Ele lembrou do nome do Senhor, do nome que o Senhor já tinha deixado na terra, a forma que o Senhor tinha deixado na terra, o testemunho do Senhor, as experiências que se contavam que o Senhor fez. Ele lembrou disso. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ele estava nessa aflição toda, até quando aquela voz inaudível, falou para ele: lembra da antiguidade, lembra do que o Senhor fez, lembra de quanta ingratidão o Senhor suportou, lembra quantas vezes o povo tirou do templo a arca do tesouro e colocou um ídolo. Lembra disso. E o Senhor foi misericordioso e perdoou de novo, e abraçou de novo, e amou de novo. Né? A voz do Senhor chegou até ele. Né? Isso é enfermidade minha, a voz do Senhor. E aí o salmista aqui faz uma festa sobre essa voz do Senhor.